Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo hoje para substituir a aula presencial que vocês teriam no dia de amanhã, no dia 2 de maio. E essa aula é para explicar como é que vocês vão elaborar a planilha para o relatório de DSS. Basicamente é para lançar os dados que vocês coletaram preenchendo os dados a partir da coleta de dados no formulário utilizado na atividade prática, no estágio, né? Então, em primeiro lugar, vocês entram aqui, no Google Drive. Isso vocês já sabem, basta lançar aqui Google Drive. Eu já entrei no Google Drive. Pode ser a conta da turma ou uma conta que vocês criem especificamente para isso. Uma vez entrando aqui, clica para acessar os arquivos do Google Drive. Eu vou entrar já na minha conta. A partir daqui eu vou digitar a senha. E o Google Drive, acho que todo mundo sabe, é uma ferramenta do Google para armazenar arquivos. E na ideia do Google Drive aqui para vocês é que a gente possa elaborar um formulário, uma planilha, para o lançamento dos dados. Até poderia ser um formulário. Aquele formulário que a gente tem para coletar impresso também poderia ser elaborado eletronicamente. Mas o propósito não é esse. O propósito é que a gente tenha uma planilha para que todos possam lançar esses dados de forma de que tenhamos um único documento para armazenar. Então, uma vez que entrei aqui no meu Google Drive, vão existir alguns arquivos, que ficam nessa parte aqui, e ele é formado também por estrutura de pastas, E aí, no caso de vocês vão pedir aqui em novo, planilhas Google, e aí a partir daqui vai ser montada uma nova planilha, para o lançamento de dados. Vocês veem, bastante simples. Vai abrir uma planilha muito semelhante com Excel. Acredito que a maioria já tem trabalhado com planilha no Google Drive, se não, pelo menos já trabalhou com planilha no Excel, Então ele está carregando. Essa é uma das desvantagens, porque ele precisa trabalhar online, Você tem até como instalar e fazer com que, mesmo no Google, ele trabalhe offline. Tem esse recurso, mas o ideal é trabalhar online. Então vamos colocar aqui, por exemplo, DSS, PCI 3, vou colocar 2017-1. Ok. Qual é a ideia de lançamento de dados, gente? A ideia de lançamento de dados é que cada instrumento representa um número ou uma linha e cada pergunta do instrumento represente uma coluna. Vamos começar construindo o lançamento do instrumento, Então eu comecei a lançar aqui o 1, o 2, e a gente seleciona esses dois e puxa. Se tudo der certo, vocês vão ver que ele não vai numerar. Enquanto vocês puxarem, eles vão seguir. Por que isso é importante? Isso aqui vai ser a primeira coluna, que é o N do instrumento. Essa primeira linha vai ser a linha sempre dos títulos, E aí nós vamos começar a tabulação. Então vamos supor que a pergunta que você queira lançar seja em relação ao sexo. Você lançaria o sexo. E aqui é um detalhe importante. Ou você estabelece M ou F, ou você estabelece uma numeração. Por exemplo, para M, você estabelece M0. E para F, por exemplo, 1. Isso é importante para você estabelecer, porque depois a gente pode usar o recurso de filtro e o recurso contar, Tanto faz. Nesse caso aqui não há muito problema se você quiser convencionar um número correspondente à categoria
a variável categórica. O que é uma variável categórica? Ela é uma categoria. Então, por exemplo, se é exclusivamente aquilo, ou é homem, ou mulher, ou você é de um determinado grupo ou de outro grupo. Então, uma variável categórica tem essa característica, né? Ser jovem, idoso, isso é uma variável categórica. Então, a gente pode aqui fazer o lançamento, né? Por exemplo, já quando a questão é a idade, e você quer lançar que é uma variável contínua, ou seja, que representa que você possa ter uma variável contínua, você possa ter fracionamento dessa idade, você pode ter 47,3 anos, 49 anos, 10 anos, 10,4 anos. Então, você também pode usar, e aí, no caso aqui, você lançaria os números. Lembrando aqui que, olha, esse aqui seria, por exemplo, vamos usar que a gente vai usar M e F. Sujeito, o participante 2, seria F, M, M, F, F, M, F, M, F, M, 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 por aí vai, né? 34, 56, 43, 44, 32, 76, 67, 87. É chatinho fazer isso na hora, né? Vocês um dia vão ter que dar treinamento também quando estiverem formados na enfermagem. Vão ver que é chato ter que montar as coisas na hora. Bem, por que isso é importante, né? A primeira coisa que vocês podem imaginar, que já que a gente está na planilha, é que, por exemplo, nós estamos lançando aqui, cada um está lançando os seus instrumentos que estão numerados. Então, se eu entrar nessa conta, nessa planilha, né, que se for da turma, todos vão poder lançar até dados simultaneamente, né? E aí eu estou vendo lá que está aberto aquele ali, eu começo a lançar o número 14. O detalhe importante que vocês vão ter que fazer é tentar estabelecer algum sistema de sincronia, ou dividir por ordem alfabética, ou pegar todos os instrumentos e depois no final, com todos os instrumentos, fazer o lançamento. Por quê? Porque o que não dá é para duas pessoas estarem lançando instrumentos diferentes, como se, por exemplo, fosse o instrumento 14, tá? Então, um detalhe importante aqui é que esse lançamento seja feito por todo o grupo da rodoviária e depois se faça uma planilha para todo o grupo da prefeitura e os dados sejam lançados de uma forma única. Por quê? Porque se você lançar daquela forma separada que vocês fazem, que não numera um instrumento, por exemplo, e aqui o importante, eu até esqueci de dizer esse detalhe, depois que você estiver lançando o dado, você sabe agora que está lançando o dado do instrumento número 1, e ele vai começando a preencher simultaneamente, né? É importante você pegar o seu instrumento e 1. Se você estiver lançando os dados do instrumento 57, é importante que o instrumento também esteja identificado com o número 57, né? Então a turma toda vai precisar ter essa numeração para os instrumentos, né? Aqui um detalhe só para ver como essa questão facilita, por exemplo. Eu posso selecionar essa coluna, por exemplo, e se quiser vir aqui nesse símbolo, olha, parece um funil, que é o filtro, eu aciono ele. Ele acionou, olha aqui, ele mudou, apareceu esse filtro aqui. E aí eu posso, por exemplo, só filtrar aparecer o sexo feminino. Dou OK, tá aí. Só o sexo feminino, tá? Quando vocês estiverem imaginando que estão com lançamento aí de centenas de instrumentos, é bastante útil para fazer o lançamento de dados. E aí, se eu quiser tirar o filtro, se eu quiser retornar todo mundo, é só marcar aqui. Se eu quiser marcar espaço em branco também, OK, retornei novamente. Então, a ideia é que também, por exemplo, a gente possa correlacionar, por exemplo, as faixas etárias, por exemplo, dos homens, e aqui a gente pode usar pela fórmula, né? É só puxar um igual. Vocês viram ali, ó, já vem o símbolo
da média. Deixa eu achar aqui. Modo. Vamos ver se ele puxa a média. É porque realmente na aula a gente tem que fazer isso, né? Porque a gente está trabalhando mais com Excel, ele vem. A gente vai ter que ver aqui qual era a fórmula. Que é o fx. Bem, essa daí realmente eu vou ficar devendo para vocês. Até porque eu só tenho 5 minutos de vídeo e depois eu mando a fórmula para vocês, tá? Mas aí de qualquer forma, ao final a gente conseguiria estabelecer uma média. E o que é interessante aqui, vamos olhar nesse campo direito. Olha só, se eu pedir para explorar, ele já vai começar a me produzir algumas estatísticas automaticamente. Olha lá, já diz aqui, ó, que 61,5 era do sexo masculino e 38,5 do sexo feminino, sem que a gente precisasse gerar o próprio recurso, né, que seria dos gráficos que seriam solicitados aqui na própria barra de ferramentas. O detalhe importante é que o que eu recomendo é que a gente faça esse tipo de lançamento. Uma outra questão, por exemplo, é especificamente aquelas perguntas do tipo sim, não. Então, por exemplo, fuma. Vou colocar aqui. Aí a pergunta, vamos supor que sim é 1, não é 0. Então, vamos imaginar assim. Então, fizemos todos os lançamentos aqui. E aí, por exemplo, eu lanço uma categoria de... Vou colocar dieta adequada. Vou colocar assim. Supor que esse seja a categorização. Dieta adequada 0, 1, 0. E aí eu estou fazendo aqui o lançamento. 1 é sim, 0 é não. E isso fica convencionado, gente. Isso é praticamente uma convenção. O que é isso importante? Por exemplo, se eu quiser filtrar, por exemplo, quantas pessoas tiveram, eu estabeleço lá os filtros. Vou selecionar mais de uma coluna. Vou pedir os filtros. Vamos lá. Aguardando. Beleza, filtrou. Vamos supor que eu quero fazer uma análise do tipo entre os homens quem fuma, 1, e tem uma dieta adequada. Não vou nem filtrar, porque é um caso, mas vocês veem. Aqui a gente já consegue ver, entre os homens que fumam, a maioria que tem uma dieta adequada, o maior grupo que tem, que em termos de relação à dieta, é de uma dieta inadequada, ou seja, apenas um caso em 4, que responderia a 25%, tem uma dieta adequada. Foi um vídeo bem rápido, né, para que vocês tenham apenas a perspectiva de que esse lançamento de dados é relativamente bastante simples. O desafio aqui é construir todas as perguntas do instrumento na forma de coluna e as respostas dos instrumentos na forma de linha. E com esse tipo de tabulação a gente consegue tirar bem mais dados da tabulação e transformar o diagnóstico simplificado de saúde, portanto o DSS de vocês, numa experiência muito mais inteligente, que vocês conseguem estar muito mais satisfeitos em fazer esse DSS. É um primeiro vídeo para vocês começarem a lançar esse instrumento. Ao longo do PCI eu vou estar disponível para a gente tirar todas as dúvidas que surgirem, tá legal? Então era mais esse vídeo aí para vocês conseguirem ter uma noção de como é que faz esse lançamento a partir de planilha e abandonar aquele lançamento de quadradinhos riscados, tá bom? Então é um bom final de feriado para todo mundo e uma boa semana aí de trabalho para todos nós. Um abração.